vocês estão? Tudo bem? Aqui é o psicólogo Mário Pacheco. É um prazer estar com vocês novamente em mais um vídeo para a gente conversar um pouquinho, pensar um pouquinho sobre a vida, sobre as coisas que acontecem dentro da área da dependência química, da depressão, da ansiedade, da saúde mental em geral, né? É sempre um prazer gravar um vídeo para vocês, porque eu acho que é muito importante a gente conversar muito sobre isso, porque hoje em dia o mundo está precisando demais desse tipo de conversa, né? A conversa em si, o bater o papo com as pessoas, conversar, é o que na verdade alivia as nossas dores mais profundas, né? Trocar as nossas experiências, fazer terapia, fazer bons amigos, ter conversas agradáveis, né? E hoje, como eu tinha prometido para vocês num outro vídeo aí, nós vamos falar sobre os segredos que nós guardamos, né? Porque todos nós, em alguma medida, nós temos um segredo, às vezes muito bem guardado, né? E será que vale a pena revelar esses nossos segredos? Será que vale a pena eu manter esse segredo para mim? Será que vale a pena eu falar da minha vida o tempo todo, para todo mundo, para qualquer pessoa, né? Então a gente vai falar sobre isso, né? Inclusive eu estou usando uma camiseta que diz assim, ó, onde você esconde os seus segredos, né? Então nós sempre temos alguma coisa, né, guardada lá dentro, uma mania que eu não revelo para ninguém, uma fantasia, às vezes um desejo de vingança, né, por alguma coisa que aconteceu com a gente no passado, um romance proibido, né, às vezes o problema da sexualidade, às vezes o problema de quem está usando drogas, né, às vezes o problema da mãe ou do pai que sabe que tem o filho que está usando droga ou pelo menos está desconfiado disso. Às vezes a esposa, né, o esposo que também passa pelo mesmo processo, né? Às vezes um passado nebuloso que eu tenho alguma coisa mais complicada, às vezes ressentimentos guardados. São muitos as nossas dificuldades para continuar vivendo e que às vezes a gente transforma determinadas situações da vida da gente, né, num segredo, né? E aí, o que vale a pena eu falar, o que não vale a pena eu falar, né? A gente entende muito facilmente, né, que ocultar determinados segredos, esconder determinadas coisas da nossa vida, né, fazem parte da existência do homem, fazem parte da existência do ser humano, né? Porque nós temos todas as nossas dificuldades, temos o nosso consciente, né, que é o nosso eu, que é o nosso ego, e temos o nosso inconsciente, né, que tem coisas guardadas lá que às vezes, na maioria das vezes, parece que eu tenho impressão de alguma coisa que eu tenho guardado ali, mas eu não tenho muita certeza, porque o inconsciente ele realmente fica bem escondidinho, né? Mas nós temos o superego. O superego é o que ajuda a gente a dizer assim, eu posso falar, eu não posso falar, tá certo, tá errado, é bom, é ruim, né? É o que nos protege, né? Então, essa questão do ser humano guardar esses segredos, né, faz parte da existência do ser humano. Guardar coisas difíceis para falar para as pessoas faz parte da existência do ser humano, né? Você pode imaginar, por exemplo, quando você vê assim, é muito difícil a gente ver um bom romance, uma boa novela, um bom filme, né, que não tenha um segredo qualquer, que você tenha que descobrir o segredo. Vocês lembram daquela novela que dizia Quem Matou Odete Roitman, né? É um segredo que fica ali guardado tal e no final aparece, né? Tem um outro exemplo muito interessante, que é um filme que foi dirigido por Clint Eastwood, que tem a Meryl Streep como protagonista, que chama As Pontes de Madison. As Pontes de Madison. É um filme que discorre o tempo todo sobre as coisas que nós guardamos para nós.
É muito bacana esse filme. Então, assim, o que eu poderia dizer nesse momento? Os segredos, eles são assim. Nós os temos e às vezes nós sofremos porque nós queremos contar e às vezes nós sofremos porque nós não queremos contar, né? Então, alguns segredos eu acho que eu posso contar, outros eu acho que não. E tudo vai depender do que esses segredos causam em mim, né? De como eu convivo com esses segredos, né? Às vezes, a gente percebe muito isso dentro de um processo terapêutico, né? A gente percebe isso com muita facilidade. Existem pacientes que contam os segredos dele em terapia e pedem, olha, vai ficar entre mim e o senhor. Perfeito. Você colocou para fora, elaborou. Em cima desses segredos sempre vai ter algo para elaborar. Sempre. Se o sujeito tem um segredo de, sei lá, por exemplo, um ressentimento familiar, ou se tem um segredo de um amor proibido que nunca conseguiu concretizar, ou se tem um segredo porque usa drogas, ou se tem um segredo porque sabe que a filha ou o filho está usando droga e não sabe como ajudar. Ele vai contar o segredo e daí a gente vai trabalhar de como ele pode fazer para aquilo não ter o peso de um segredo, não ter um peso de uma proibição, não ter um peso de algo escondido na minha vida, né? Poder trabalhar aquilo. Às vezes ele dilui, esse segredo dilui na cabeça da pessoa e a pessoa diz assim, nossa, isso não é mais um segredo, não é mais importante. Por quê? Porque resolveu um outro problema que esse problema que foi o outro problema que ele resolveu o problema do segredo, né? E às vezes ele tem que tomar alguma outra atitude, né? É normal, tá? É normal que a gente tenha segredos e que a gente não queira dividir com amigos, parentes, namorado, marido, filhos, né? É normal. Mas se você estiver fazendo terapia, tente levar os seus segredos para a terapia. Agora, tem uma coisa que eu quero deixar bem claro aqui para vocês, tá? Dentro de um relacionamento, sempre a gente, muitas vezes, digamos, eu acredito assim que 95% das vezes a gente não consegue compartilhar tudo nas nossas relações, principalmente marido e mulher, tá? Por quê? Porque numa relação a dois, gente, existe o eu, existe o tu e existe o nós, tá? É fundamental para a sua vida ou para a vida de qualquer um eu entender esse meu eu, entender esse meu eu, porque nesse meu eu que estão meus pensamentos genuínos, aqueles que começaram desde quando eu nasci, que estão os meus sentimentos, que estão os meus desejos, que estão os meus sonhos, as minhas fantasias, as minhas manias, os meus devaneios, e, é claro, os meus segredos. Então, dentro desse meu eu tem tudo isso. Então, dentro de uma relação, existe o eu, existe o tu, que é o outro, e existe o nós. Então, eu entendo esse meu eu e preciso entender que, às vezes, eu não posso falar nada para o outro, porque dentro dessa relação, o que interessa é o nós e não o eu. Tá fazendo sentido para vocês? Eu sou assim, agora a nossa relação é de outro jeito. Então, dentro do eu existem alguns segredos que não cabe ali no nós. Aí você pode dizer assim, mas eu tenho que ser verdadeira, eu tenho que falar a verdade. Vai chegar a hora que esse nós acaba se fundindo e virando o eu do outro com o teu eu, tá? Mas enquanto não se funde, enquanto ela não realmente se estabelece como uma relação que você tem plena confiança e plena certeza que você pode falar tudo para outra pessoa, tá? Vou dar um exemplo para vocês. Eu tinha um paciente que ele tinha, quando ele era numa idade bem inicial da vida dele, ele participou de um processo onde uma briga, onde uma pessoa acabou morrendo na briga, ele estava envolvido lá no meio e tal, então ele se sentia muito culpado, porque ele achava que ele foi responsável também por aquela morte, porque foi uma briga muito violenta e tal.
E ele não comentava isso com ninguém, nem dentro das relações que ele tinha com a esposa, mas isso atormentava ele o tempo todo. Mas isso era dele, não era do nosso relacionamento. E graças a Deus ele não tinha tido nenhum problema judicial, tal. Então ele estava tranquilo. Mas psicologicamente aquilo atormentava ele, né? E conscientemente aquilo atormentava ele. Então ele levou para terapia, a gente trabalhou direitinho até que ele conseguiu levar isso para o relacionamento e tal, e foi acolhido, né? Então nós temos que entender que dentro de um relacionamento afetivo, tá? Marido e mulher, namorado, namorada, namorado, namorado, namorada, namorada, enfim, todo tipo de relacionamento íntimo que existe, tem o eu, tem o tu, que é o outro, e tem o nós, tá? Dentro de uma relação é muito importante que você entenda. Existe o eu, existe o outro, que é o tu, e existe o nós. A relação é o nós. Então, dentro do eu, pode ter algum segredo, alguma coisa que talvez demore um pouco para você botar dentro da relação, né? Então, não sofra se você tem ainda alguma dificuldade de contar algum segredo seu dentro do seu relacionamento. Aos poucos você vai conseguir. E às vezes nem é necessário, se você consegue elaborar isso dentro de um processo terapêutico, tá? Agora, principalmente, sabe por quê, gente? Porque o eu sou eu, o tu é a outra pessoa, agora o nós já é uma outra história. É uma história que está sendo construída. Então a questão de você ter um tempo certo para você falar sobre esse segredo está dentro dessa história, tá? Quando a gente fala de relacionamentos, quando a gente fala, né, existe essa diferença sobre como eu vou tratar esses segredos, né? Eu preciso ter um tempo, eu preciso elaborar para saber se quando chega a hora boa para eu botar isso para fora, se eu sentir vontade de botar isso para fora, né? Agora, quando a gente fala de dependência química, né? Aí o negócio já é outra história. Quando a gente fala de dependência química, de doenças psiquiátricas qualquer, tá? Porque a dependência química é uma doença psiquiátrica também. Então vamos lá. O dependente químico, ele tem uns sinais assim muito próprios, né? Por exemplo, ele muda completamente a rotina dele em função da droga, né? Ele não consegue mais conversar com a família, nem olhar nos olhos de ninguém da família, né? Ele passa a mentir com frequência e as mentiras se tornam cada vez maiores, né? Ele pode se tornar mais agressivo, inicialmente ele vai se tornar agressivo verbalmente, mas depois ele pode chegar na parte física, né? Agressão física. Ele passa a não ter mais cuidado consigo mesmo, não tomar banho, não escovar os dentes, não comer, não se alimentar, não dormir, não trabalhar, não estudar, né? Emagrece muito às vezes, né? Pode acontecer, né? Dele se envolver com crimes, com roubos em nome do vício, né? Ou então ele aparece em casa só para pedir dinheiro, enfim, muda todo esse comportamento dentro da dependência química. Se muda todo esse comportamento, é óbvio que tem um segredo aí. E na maioria das vezes não é um segredo só, são vários. São vários segredos com relação ao uso da droga e também segredos com relação ao que se está fazendo, né? Porque tem muitos dependentes químicos que se envolvem em roubo, em grandes mentiras, em estelionato, em prostituição, né? Em tráfico, né? Então, é óbvio que aí lidar com esses segredos tem que ser completamente diferente, tá? É bem diferente. Por quê? Porque para você fazer o tratamento da pessoa que é dependente químico, a primeira coisa que tem que existir é a honestidade. A completa honestidade. Porque se o sujeito que é dependente químico não for honesto com ele mesmo, ele nunca vai entrar em recuperação. E por que eu digo isso com toda a propriedade?
Por quê? Porque toda vez que você utiliza uma droga, não existe meio seguro de se utilizar uma droga. Seguro no sentido de não mudar a estrutura do sistema nervoso central, não mudar a forma de como você pensa, tá? Então, toda vez que o sujeito começa a utilizar a droga, e quanto mais ele vai utilizando, vai existir aí uma mudança, né, de funcionamento cerebral, né, que é voltada para a elevação da dopamina através do uso dessas drogas, né, e não só a elevação da dopamina, mas também para a própria elevação da dopamina vai garantir comportamentos que vão facilitar o uso. Então, por exemplo, um dependente químico, ele vai precisar mentir para poder usar. Um dependente químico, algumas vezes, na maioria das vezes, ele vai precisar roubar para poder usar. Ele vai precisar manipular para poder usar. Ele manipula a família, ele manipula os amigos, né? Às vezes ele vai ter que se prostituir para poder usar, né? E isso tudo vão se transformando em segredos que ele guarda lá e não quer falar para ninguém porque tem vergonha, né? Porque não se sente bem em falar sobre aquilo. E aí, isso também, além do sistema nervoso central, existe o sistema de recompensa. Ele vai repetindo, repetindo, repetindo. Então ele tem que trabalhar esse segredo de uma forma bem diferente. Então a honestidade é fundamental e ele tem que revelar, que falar sobre esses segredos, tá? Os segredos que ficam escondidos dentro da recuperação, dentro do tratamento dependente químico, eles são uma automanipulação, são justificativas que vão ajudá-lo a recair. Então, por exemplo, um sujeito que é dependente químico que começa a fazer um tratamento, mas não conta que roubou, não traz para a terapia que ele mentia, não traz para a terapia que ele se prostituía, que ele esconde tudo isso, ele fica lá com aquele probleminha guardado lá e aquele probleminha guardado vai mexer no emocional dele de uma forma tal que ele mesmo vai ter aquela sensação de que ele não está em recuperação coisa nenhuma. Porque a droga, sabe, como diz na literatura dos 12 passos, é só a cerejinha que fica em cima do bolo. O resto é o comportamento da pessoa total. Então, se ele tem uma coisa escondida aqui ainda, aquilo lá vai servir de manipulação para o cérebro dele dizer assim, né? O sistema de recompensa dele vai dizer lá para o sistema nervoso central, use de novo. Vai te trazer prazer, tem problema, você ainda tem aquele segredinho escondido, você vai ter que se livrar desse segredo. A honestidade tem que ser 100%, se não for 100%, tem que ser 99%. Tá? Às vezes a pessoa entra em recuperação e alguns segredos vão ficando ali, guardados, guardados, guardados. Ele não conta para a mãe, não conta para o pai, não conta para a esposa, não conta no trabalho, não fala nada. Nem para o terapeuta não fala, porque tem vergonha, né? Mas isso vai servir para ele recair novamente, porque vai tocar lá no emocional, isso quando a gente fala do lado psicológico, né? E também vai ter o sistema de recompensa, né? O biológico que vai fazer ele querer sentir aquilo novamente. Porque não é só a questão do uso da droga que traz prazer para ele, é também a questão do repetir aquele comportamento daquele segredo que está guardado, que também causa prazer. O cérebro já estava acostumado com isso, tá? Então, né, conforme falamos aqui, mais uma vez, é muito importante trabalhar esses segredos. Se você é dependente químico, está em recuperação, tem um terapeuta, tem um relacionamento bacana com as pessoas, né? Não adianta guardar segredo. Os segredos, tá? Eles têm que ser revelados quando você volta para a luz da vida. Ele tem que ser revelado. Por quê? Porque
É algo que fez você ir para a escuridão, que fez você ir para o mundo das drogas. Como você não está mais lá, aos poucos você tem que revelá-los. Muito diferente dos segredos dos relacionamentos, onde você bota o seu eu dentro de um nós e aí aos poucos você vai percebendo se existe a necessidade de você fazer isso ou não, de você revelar esse segredo ou não, né? Então, segredos a gente tem que tomar muito cuidado, né? Porque eles podem ser uma desculpa muito grande para eu não viver bem e até para causar, digamos assim, um probleminha aí na sua saúde mental, né? Eu espero que vocês tenham gostado, que vocês tenham entendido. Se quiserem deixar perguntas, podem deixar, fiquem à vontade.